acho que a escolha do colega foi boa. Plano inclinado, até a gente pegar a manha, geralmente dá bastante incômodo para o pessoal. Eu vou fazer rapidinho um exemplo, explicando teoria, e já vou pedir para que vocês exercitem. Quer fazer uma colocaçãozinha? Não. Então vamos lá. Plano inclinado. Primeiro vamos pensar no plano inclinado sem atrito. Então tem lá um objeto que está apoiado no plano inclinado e faz um ângulo alfa com horizontal. O que nós precisamos saber para poder resolver um problema de plano inclinado é lembrar que a Terra atrai o objeto verticalmente para baixo. Se eu fosse desenhar a força-peso, esse vetor deveria fazer 90 graus com a superfície horizontal. Mas nós sabemos que o objeto não vai descer para cá devido à pressão do plano, ele vai deslizar plano abaixo. Portanto, para que eu consiga aplicar a segunda lei de Newton adequadamente nesse objeto, a dica é pegar bem no centro de massa do objeto, onde nós desenhamos o peso, traçar uma pontilhada paralela ao plano inclinado, que nós chamaremos de eixo X, e traçar uma pontilhada perpendicular ao plano inclinado, que nós chamaremos de eixo Y. Assim nós vamos poder decompor o peso no eixo X e no eixo Y. Para que a gente consiga decompor, é importante que o aluno perceba que este ângulo alfa aqui, que é menor, é mais agudo do que este, está entre o eixo X, entre o eixo Y e o peso. O ângulo alfa vai estar presente ali. Ó. Vamos fazer a decomposição. Pontilhada paralela, desenha o vetor que vai ganhar o nome de PY. Pontilhada paralela, desenha o vetor que vai ganhar o nome de PX. Como eu havia dito, o ângulo que o plano faz com horizontal está sempre entre P e PY. Assim vai ser fácil calcular o PX e o PY. O PX vai ser o peso vezes sem ângulo, seno de alfa. E o PY vai ser o peso vezes com ângulo, cosseno de alfa. Se nos perguntarem qual é a força normal no plano inclinado, lembrando que força normal é a força que a superfície faz no objeto. Como a Terra atrai o objeto verticalmente para baixo, uma parcela desta força com que a Terra atrai o objeto acaba empurrando o objeto contra o plano. Mas como o plano não permite que o objeto afunde nele, a superfície acaba respondendo, gerando a força normal. Então no plano inclinado, a normal vai ter o mesmo módulo do PY. E a PX é que vai acabar acelerando o objeto. Se eu quiser determinar a aceleração que o objeto adquire, eu aplicaria a segunda lei de Newton, o objeto física, meu amor. Como PY e normal se anulam, a força resultante é o PX, massa vezes aceleração. Mas o que é PX? PX é peso vezes seno, e peso não é M vezes G? Se eu substituir então o PX por M vezes G vezes seno de alfa igual a M vezes a massa cancela e eu descubro que a aceleração adquirida é a aceleração da gravidade vezes o seno de alfa. Logo, a aceleração não depende da massa do objeto. Podia ser um elefante ou uma pena deslizando plano abaixo. Para um determinado ângulo, a aceleração é a mesma para o elefante e para a pena. Tu vê, né? Esse é o estudo. Esse estudo, de certa forma, ele é genérico, porque eu não usei números, eu usei letras para representar números quaisquer. E aí a gente vai para um exemplo numérico. Depois do exemplo numérico vai ser a tua vez. Então vamos lá. Exemplo. Temos um plano inclinado que forma um ângulo de 37 graus horizontal. Eu boto um objeto de massa 20 kg. Sabemos que o seno de 37 é 0,6 e o cosseno de 37 é 0,8. Digo que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado e falo o seguinte: para o sistema sem atrito, determine. Para o sistema sem atrito, determine. Aí as perguntas poderiam ser: o diagrama de corpo
livre. Diagrama de corpo livre. Letra B, força normal. Qual é a força normal que vai atuar no objeto? E depois qual é a aceleração. Eu poderia simplesmente pegar as equações que eu deduzi agora para vocês e substituir os números lá. Sinceramente, para mim isso não é física. O ideal seria o aluno absorver e estudar o quanto for preciso para entender profundamente o que foi feito. E depois que ele souber fazer isso, ele manda as fórmulas para o além e se vira. Porque o cara que manja física, ele não vai ficar olhando aí, cadê o formulário? Ai, meu Deus, cadê a fórmula? Não tem essa, cara. Se o cara manja física, o cara vai para o vestibular e faz a conta. E não é do dia para a noite, tem que exercitar pra caramba. Mesmo questões clássicas e básicas como essa. Vou fazer para vocês e vou trocar o número para que vocês se divirtam. Fala comigo. Só uma dúvida. O seno e o cosseno, qual a diferença dos dois mesmo? Cara, a história é longa. Eu sei que tem uma tabela bem grande. A história é longa, cara. Eu, para te responder essa tua pergunta, o que é seno, o que é cosseno, que história é essa? É longo, e é tão longo que acabaria levando toda a aula para finalizar. Eu quero fazer isso, quero poder te explicar isso. Eu mesmo vou te confessar que eu ia bem nas provas de seno e cosseno desde o ensino fundamental, mas só depois que eu estava dando aula que eu entendi profundamente o que era seno e o que era cosseno. Então é uma coisa delicada. Para mim era algo oculto também, mas eu não vou poder fazer isso agora. Talvez dê tempo no final da aula para pelo menos começar a te explicar isso. Então vamos lá. Diagrama de corpo livre. Se ele pediu o diagrama de corpo livre, ele quer que eu pegue o objeto e desenhe as forças que atuam nesse objeto. E por incrível que pareça, só existem duas forças: o peso, que atua vertical para baixo, e a normal, que é perpendicular ao plano. Essas são as únicas duas forças que atuam no objeto. Observe que o diagrama de corpo livre, ele não nos ajuda muito nesse caso, porque o peso não está decomposto, o peso está oblíquo, e isso é incômodo. Por isso que o diagrama de corpo livre, tu vê, bacana o aluno entender, né, que só tem o peso, que é a força com que a Terra atrai o objeto, e aí devido à superfície, a superfície empurra esse objeto para não deixar ele cair. E a superfície empurra perpendicularmente, como não tem atrito. Por que o normal não é para cima e plano? Porque força normal, a definição de força normal é o seguinte, ó. Força normal é aquela que uma superfície aplica a um corpo, normalmente a ela. A palavra normal, para a maioria das pessoas, significa o contrário de anormal. Se a pessoa se veste como as pessoas na selva de pedra devem se vestir, ela é normal. Se ela corta o cabelo diferente, se ela bota uma roupa diferente, a pessoa é anormal. Isso é no dia a dia. Na física não é isso. Na física, normal significa perpendicular. Então a força normal tem que ser normal, ou seja, perpendicular. E para que essa força seja perpendicular à superfície, ela tem que ser assim. Se ela fosse para cima, ela seria oblíqua à superfície, aí não seria normal. Certo? Então, força normal é aquela que uma superfície aplica a um corpo normalmente, ou seja, perpendicularmente à própria superfície. Certo? Então, definiram. E por que fazer dessa maneira? Por que definir a força normal? Porque a gente precisa decompor as grandezas para poder calcular. Quando uma grandeza aponta para um lado e outra grandeza aponta para o outro, de qualquer forma, fica difícil entendê-las. O ideal é que as grandezas estivessem todas alinhadas. Aí a gente sabe que vetores que apontam para o mesmo lado a gente soma, vetores que apontam para lados opostos a gente diminui. Esses vetores não estão na mesma direção. Então ferrou, não dá para fazer a conta assim. Fica complicado, até daria, mas ficaria muito complicado. Por isso tu te pediu uma coisa que não te ajudou. Mas o que eu te ensinei sobre plano inclinado? Vamos anotar aqui a massa do objeto, 20 kg. A técnica que eu te ensinei era a seguinte, né? Pega o plano inclinado, faz uma pontilhada paralela, tem que treinar isso, faz uma pontilhada
perpendicular, chama de eixo X e eixo Y como o mundo todo faz. Represente o peso. Muita gente desenha o peso aqui, ó, no eixo Y. A Terra não te atrai para dentro da superfície. Tem gente que desenha o peso aqui, ó. Não. Se tu esquecer para onde é o peso, tu pega teu objeto, teu caderno que está na horizontal, certo? Ergue ele e deixa a borracha cair. É para onde a borracha cair que tu tem que desenhar o peso. Aceitam o desenho do peso? Honesto, né? O que a gente faz com esse vetor? Decompõe. Pontilhada paralela. Observem, ó, quem não aprendeu a decompor, não tem como fazer plano inclinado. Tem que ser humilde. Eu não sei decompor. Volta atrás. Paga o preço por não ter estudado adequadamente. Pontilhada paralela. Decomponha. Vetor PY. Onde está o ângulo de 37 graus? Entre P e PY. Entre P e PY. Desafio geométrico. Prove para você mesmo que este ângulo obrigatoriamente é igual a esse. Não é difícil fazer essa prova. Na outra aula podemos trabalhar isso, mas seria legal tentar se provar para ti mesmo isso. Dá para decompor agora, né? Isso aqui vai me ajudar a resolver o problema. Isso aqui não me ajudou muito o diagrama de corpo livre. Então tu vê, eu fiz a letra A, certo? Só para te lembrar o que é diagrama de corpo livre. Força normal. Quem que eu devo calcular para poder obter a força normal? PY, porque se o objeto está sendo empurrado contra a superfície e não está afundando nela, é porque nessa direção a resultante é zero. Logo, a normal é a força que a superfície faz no corpo normalmente, perpendicularmente à própria superfície. Força normal, letra B, normal igual ao PY. Normal igual, quem é PY? PY é a força original, P vezes cosseno, parabéns, de 37. Se a massa do cara é 20, quanto é que é o peso? Já que a gravidade é 10. 200, né? Só fazer vezes 10, 200 newtons, esse é o peso. E o cosseno de 37 foi fornecido 0,8. 160 newtons. Essa é a força normal. Último item, a aceleração. O aluno que está bem preparado, ele poderia entender que o peso existe devido à aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade poderia ser decomposta numa aceleração Gx, que seria a aceleração do objeto. Então eu poderia fazer isso, que era a fórmula que eu tinha mostrado para vocês aqui no final. Que a aceleração era G vezes seno de alfa, entendeu? Eu poderia fazer direto, assim, calcular a aceleração. Só que o mais legal para a gente exercitar a física é eu fazer o física e perceber que a força resultante atuando no objeto, quem é? Quem é a resultante das forças atuando no objeto? Qual deles? Porque o peso eu decompus em PY e PX. Quando eu fiz essa decomposição, eu estou dizendo o seguinte, ó. Ignora que existe o PX porque ele é oblíquo e no lugar dele pensa separadamente em PY e PX. O PY foi anulado pela força normal, cancelaram-se. Quem que sobrou? O PX, o que a gente tinha feito minutos atrás. PX é igual a M vezes A. Vamos calcular o PX? Vamos calcular o PX. PX é P vezes, era sem ângulo, né? Seno de 37. PX é igual 200 vezes 0, PX é igual 120 newtons. Já que eu descobri quem é a força resultante e eu sei que a massa é 20, dá para calcular que a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. A questão ficaria bem mais difícil se o sujeito não fornece a massa. Claro que se ele não fornece a massa, ele não pode perguntar qual é a força normal, porque eu preciso da massa para isso. Mas daria para calcular a aceleração, né? Porque se eu jogo no lugar do PX P vezes seno, eu corto a massa de um lado com a massa do outro. E aí eu poderia calcular a aceleração pela fórmula deduzida no começo da aula, que seria assim, ó. A aceleração é 10 vezes seno de 37. A aceleração é 10 vezes 0,6. A aceleração continua sendo, mesmo que eu não soubesse a massa.
Só que como tu não tem um número para calcular, a maioria do aluno trava. Ai meu Deus, não tem a massa, o professor errou, professor, está faltando o dado. O aluno fala, não, tem que ter fé. Tem que ter fé. Se tu continua a conta mesmo sem saber a massa, tu acha a mesma aceleração. Desculpa não ter interrompido aquela hora, estava uma parte importante para finalizar. Olha só, não tem uma força normal que agrega o atrito também? Não porque quando nas próximas situações nós colocarmos a força de atrito, ambas as forças vêm da superfície, né? Tanto o atrito quanto a normal vem da superfície, né? Não, olha só, por exemplo, tu decompôs a força peso. Sim. Ficou PX e PY. Sim. Não teria como decompor a força normal também? Não, eu poderia na verdade fazer o seguinte, ó, colocar o eixo X aqui, colocar o eixo Y aqui, e em vez de decompor o peso, decompor a normal. Eu tenho o direito de fazer isso, só que vai ficar mais difícil de fazer. Porque aí, nesses eixos novos X e Y, porque eu que escolho, né, que está o eixo X e eixo Y. Não está na Bíblia, né? Fui eu que decidi, né, que é paralelo. Eu poderia colocar onde eu quisesse. Então tu tem razão. Eu poderia fazer a decomposição não dessa maneira clássica, desta outra maneira inovadora. Eixo X, eixo Y. Em vez de decompor o peso, eu acharia o NX e o NY. Certo? Só que aí como é que eu ia calcular a aceleração do cara, se a aceleração do cara é plano abaixo? Entendeu? Ia dar um inferno matemático para finalizar o problema. Por isso que a técnica é pontilhada paralela, pontilhada perpendicular ao plano. Porque são as melhores direções para fazer o problema. Mas o que tu falou é muito legal, cara. Na engenharia, às vezes, tu resolve o problema de várias maneiras diferentes. E só de reposicionar o teu plano cartesiano de referência, tu já muda o problema. Deixa o problema difícil super fácil. Então o que tu falou é bem importante, bem interessante. Galera, queria então te convidar a fazer bem rápido esse exercício aqui, ó. Te dei um ângulo de 53 graus, o objeto tem 50 quilogramas, a gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu te digo que o seno de 53 é 0,8 e o cosseno de 53 é 0,6 e faço as mesmas perguntas. Diagrama de corpo livre, força normal e aceleração adquirida pelo bloco. Mas a gente já chegou a fazer essa aula na aula convencional? Só tinha pedido pra gente ler a apostila. Isso. O ideal é tu não ficar olhando para o quadro e copiando, entendeu? Que aí não vai ser um exercício, vai ser uma cópia. O ideal é tu tentar, vou ver se eu entendi o que ele me falou. Tentar aplicar ali na raça.